Meu nome é Paulo P. Silva, né? O P. Silva é uma alcunha artística aí que eu adotei, que eu costumo, a maior parte das vezes, assinar os meus trabalhos. Sou fotógrafo, mas eu fui mais pro lado da pós-produção. E também sou designer, o que acabou meio que me forçando, não forçando, mas meio que me levando um pouco pro lado da pós-produção, que eu acho que é a maior relação da fotografia com design acontece muito nesse processo de pós-produção, assim. Na verdade, meu início com a fotografia começou quando eu fui estudar publicidade. Assim, em 2005, a gente tinha aula de fotografia na publicidade, e aí a gente tinha um professor doidão lá, o cara tinha trabalhado na Rede TV, não lembro bem o cargo dele, mas nas aulas de fotografia, e era até legal porque era fotografia completamente analógica, tinha questão de filme, e era na época que a Kodak começou a falir, então até dificuldade de conseguir comprar filme, porque os caras compravam rolo lá, né? Então era bem complexo. Mas era muito legal o processo e foi esse cara meio que nas aulas de fotografia que eu comecei a me interessar, assim. Lembro até o primeiro fotógrafo que me despertou mesmo interesse, que é um fotógrafo inglês chamado Bill Brandt. Ele tinha uma onda de colocar o corpo humano em meio à natureza, mas numas perspectivas muito surrealistas, assim. Então é bem legal. E depois os grandes fotógrafos, até esse cara era muito fã do Sebastião Salgado. E aí, o Sebastião Salgado, no Brasil, o Bob Wolfson, porque eu sempre tive uma quedinha para essa fotografia de moda também, então o interesse veio daí. Aí depois, na faculdade de design, a gente também teve aula de fotografia, eu acabei sendo monitor e o interesse foi só crescendo. Quando eu formei, acabou surgindo uma vaga aqui em Belo Horizonte para ser tratador de imagens numa empresa aqui que faz fotografia social, na verdade a empresa nem existe mais. Mas eu acabei não passando nesse teste e fui fazer então, eles acabaram me chamando para ser designer de álbuns lá. Só que nesse processo de fazer os álbuns, a gente também tinha uma parte de pós-produção ali, de ter que tratar, equalizar as minhas fotos na mesma página, assim. Então acabou iniciando aí, assim, esse processo de ir para a pós-produção mesmo. E o interesse da fotografia foi antes até do design, assim. Eu gosto muito, assim, de fotografia de moda, na verdade, de retratos, assim. Eu gosto muito de pós-produção de fotografia de pessoas. É a área que eu estudei mais e a área que eu mais gosto, assim, de trabalhar. Até porque nem sempre os parâmetros são os mesmos, né? Assim, se você vai trabalhar para um catálogo, é um tipo de tratamento que você tem que fazer. Se você vai fazer uma fotografia, sei lá, de social, é outro tipo de tratamento que você tem que aplicar. Então tem essa dinâmica de diferença de trabalhos, isso eu acho legal. E na verdade eu meio que não escolhi, assim, eu fui mais levado a isso pela vida, assim, pela empresa que eu trabalhei, depois que eu formei, acabei me direcionando para essa coisa do tratamento de fotografia de pessoas. Até tenho estudado um pouquinho outros tipos de tratamento, manipulação com montagem, se usa, né, 3 ou 4 fotos para criar um cenário que pode ser surreal ou não. Mas é um outro tipo de pós-produção que demanda assim, um estudo, eu acho legal pra caramba, mas não é muito a minha área de atuação. Assim. Até gostaria que fosse, mas é outro nível mesmo. Assim. Até para conseguir cliente é um pouco mais complexo, porque é um trabalho mais complexo e o tipo de verba que envolve também é um pouco diferente. Então eu mais fui levado mesmo. Assim. Eu gosto de fotografia de pessoas, até pela predileção por fotografia de moda, na pós-produção acabei indo para isso também, mas foi muito natural, assim, não teve tanto um processo racional de falar, cara, não, deixa eu ver dentre essas áreas qual dela que me interessa mais. Foi meio que isso, assim, os grandes fotógrafos que eu gosto são fotógrafos de pessoas, então eu acho que isso meio que, sem subjetivamente, né, inconscientemente, na verdade, me guiou mais para isso, assim, não foi uma escolha racional. Cara, desafio é você entender que nem todo processo é igual, assim, que aí eu acho que tem muito a ver com referência na hora de começar mesmo, assim. Quando a gente começa, a gente não tem tanto onde se balizar e tal. Então é muito comum você ver gente que começa, que quer aplicar um tratamento de capa de revista, que nem se usa mais hoje, aquela coisa pele de boneca mesmo, lisona, numa fotografia de grávida, sabe? Que ainda mais a pele da grávida que sofre muita alteração. Então acho que o grande desafio é você entender qual que é o ponto legal, assim, de chegar na hora de fazer um tratamento. E depois,
Cara, acho que é captar cliente mesmo, assim, criar uma boa rede de contatos, porque não é uma área que você tem tanta abertura assim, porque boa parte dos fotógrafos acabam fazendo eles mesmos o seu tratamento. Então você focar só em pós-produção é um pouco mais arriscado nessa área de fotografia de pessoas e social, meio por conta disso, assim, para o fotógrafo às vezes é um investimento muito grande, então ele às vezes não consegue repassar para o cliente esse valor que ele teria que repassar para alguém que faria a pós-produção, assim. Então eu entendo que esse é o maior desafio, você conseguir criar uma boa rede de pessoas e entender qual que é o ponto legal do tratamento ali para não ficar uma coisa muito desconexa do que a imagem pede, do que a mensagem que a imagem quer passar. Então eu acho que esse é o principal desafio, assim. Cara, eu acho que o meu conselho, e aí em qualquer área, né, só na minha, é que você tem que experimentar, não adianta, assim, a gente só cresce produzindo, você tem que fazer as coisas. Eu tinha muito receio de, cara, isso é brega, isso não é legal, olha só que isso a gente não vê em tal revista, mas às vezes uma técnica muito boba, e eu vejo isso estudando hoje motion design, às vezes uma técnica muito boba, você pode aplicar ela de maneira profissional em outro ambiente, assim. Então você não pode ter medo de experimentar, tem que caçar informação mesmo, tem que praticar, não tem como você ficar bom se você não pratica. E não ter medo mesmo de mostrar para outras pessoas o seu trabalho, porque essa avaliação de quem está de fora ela é muito importante. É um medo que eu tinha muito, ainda tenho um pouco. Ser meio que censurado por alguma coisa que você fez é ruim, né? Mas censura no sentido de uma crítica negativa, assim, uma crítica positiva no sentido de construir alguma coisa legal, mas que você toma aquilo como negativo. Essa crítica é muito ruim receber, porque às vezes você está super empolgado, porque é uma técnica que você está aprendendo. Até fiz o curso com um cara que ele falou que parou de mostrar os trabalhos dele, porque a pessoa que às vezes vai julgar aquilo, ela não sabe o seu histórico, não sabe se você é um profissional de 5 anos ou de 6 meses. Então, às vezes, a pessoa vai te julgar sem muito critério e, às vezes, a avaliação que ela vai fazer pode não ser justa, porque você ainda está iniciando, talvez, naquele determinado processo. Isso é um ponto de vista legal, mas eu acho que a gente precisa mostrar sim, porque esse profissional de milhões de anos, ele vai saber, às vezes, um atalhozinho ali, alguma coisa que você pode fazer para melhorar o seu processo que vai te economizar tempo e dor de cabeça. Então, não ter medo de experimentar e não ter medo de mostrar o seu trabalho para outras pessoas avaliarem, assim, sério, assim. Então, não ter medo da crítica, porque a crítica pode parecer negativa, mas ela tendo um embasamento legal, ela vai te ajudar, assim, num processo um pouco mais doloroso, mas o seu crescimento vai ser mais rápido. Eu não sou muito ligado, assim, nessas coisas de frase, não, mas tem uma frase que eu li do Rubem Alves, assim, no livro, que chama O Médico e que me impactou bastante, assim, porque tem muito a ver com o processo que eu tinha, sei lá, escrevendo música ou na hora de produzir uma coisa do zero, assim. Que ele fala que pessoas que gozam de saúde perfeita não produzem nada, que toda criação é fruto do sofrimento. Isso é muito legal, assim, tem um contexto maior dentro do livro essa frase lá, mas na contracapa do livro tem essa frase posta mais ou menos desse jeito, assim. E isso meio que me impactou porque é meio verdade, né? Se for olhar a criação, você tem um processo de parto ali, é meio que gerar um filho, né? Você tá parindo uma ideia e às vezes é um processo um pouco doloroso, assim, e é sofrido mesmo. Você vê grandes poetas, grandes compositores da humanidade, estavam em momentos super sofridos quando criaram, assim, grandes obras-primas, e isso é muito legal. Eu acho que a frase dele meio que veio a calhar, é uma frase que eu tomo pra mim, até porque ela não tem nada de romântico, né? Assim, não tem nada de, ó, que legal, que bonito, que não é uma frase bela e nem singela. Ela é uma frase meio de confronto, assim, de realidade, cara. Você precisa meio que trabalhar, né? O processo é doloroso, mas dali vai sair alguma coisa, assim. Eu gosto dessa frase por causa disso. Cara, não, né? Neguinho fica tentando vender o workshop aí, cheio de fórmula, a fórmula do sucesso, o segredo do não sei o quê, o segredo do preset, o segredo do ISO alto, o segredo do não sei o quê, mas, cara, acho que não, assim, fotografia é meio que relação, igual tudo na vida, né, bicho? Se você não estuda, se você não tem referência, até pra quebrar a referência, se você não experimenta, não lê outras pessoas, não tira referência de outros lugares que não a fotografia, cara, nada sai, assim, mas, nossa, né, a chave do sucesso na fotografia, acho que não existe, assim.
É só para vender curso e workshop mesmo. Então, não, fotografia não tem mistério, não. É câmera na mão, uma ideia na cabeça, igual diria lá o grande Glauber Rocha, mas no caso para foto, né? Não tem mistério, não. Fotografia é isso aí. Bora praticar. Acho que é só isso. Porra, meu cara, toca aqui. Bom demais, velho. Sensacional. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho aí na internet, tem vários canais, você pode dar uma olhadinha no meu Instagram, é @psilvabh. Tem meu site também, que é paulopsilva.myportfolio.com. E no Behance, meu perfil é @psilvajunior. Então, tem aí um compilado das coisas que eu já fiz e meu e-mail de contato. Você pode entrar em contato comigo via esses canais que eu falei, mas se quiser mandar um e-mail é design.psilva@gmail.com.